Fala galera, aqui é o Matheus da Visares Lima Histórica. E bem, hoje estamos de volta com mais um episódio da série RPG na Vida Real. Hoje um episódio muito especial, falaremos sobre os druidas. E para isso eu trouxe um druida de verdade aqui no canal para falar. E tem muita coisa para ser dita nesse episódio. Por isso, sem mais enrolações, com vocês, D'Artagnan. Olá a todos e a todas, eu sou D'Artagnan Abdias, de nome religioso Avelis MacMorrigan, e estou aqui para falar com vocês sobre os druidas. Antes de mais nada, quero agradecer enormemente ao Matheus pelo carinho aí do convite para falar sobre os druidas e espero fazer um bom vídeo e trazer uma boa contribuição para vocês. Eu vou tentar ser o mais sucinto possível, porque o tema é amplo, dá margem para muitas dúvidas, muitas perguntas, mas eu acredito que dê pra gente resumir e aguçar um pouquinho a curiosidade de vocês. E quem quiser depois pode entrar em contato, pode me procurar, ou mesmo pedir aí mais vídeos no canal, quem sabe. Vamos então falar sobre os druidas no percurso histórico, né? Quem eram essas pessoas, né? Hoje em dia a gente tem muitas visões sobre os druidas que aparecem em filmes, em livros, em jogos de RPG e até em caráteres mais religiosos. Mas quem eram de fato essas pessoas? Druida é, de uma maneira mais resumida e objetiva, o nome dado ao sacerdote ou ao alto sacerdote celta. E esse nome ele foi popularizado principalmente nos registros romanos. Os historiadores romanos registraram sobre essas pessoas, sobre esses sacerdotes, e até mesmo Júlio César escreveu sobre eles. Só que a gente precisa primeiro entender que os celtas não eram um único povo, né? A gente não está falando de um único povo, mas sim de uma polissemia, de um povo muito plural, que se espalhou pela Europa e que tinha os seus encontros e desencontros, suas diferenças e suas harmonias firmadas aí dentro da questão. Então, a gente tem inicialmente essa visão de que os celtas eram uma coisa só, mas cada reino celta, né, que a gente tem aí a Gália, cada localidade celta, Gália, Galácia, Galícia, Irlanda, Escócia, Bretanha, Cornualha, País de Gales, entre outras tantas, cada localidade dessas ainda abrigava uma infinidade de reinos ou uma infinidade de tribos, né? E para entender esses celtas do passado, a gente precisa entender que a historiografia moderna hoje já coloca eles como nativos europeus. O que isso significa? Significa que os celtas seriam os povos primitivos da Europa, uma espécie de índios europeus, né? Os povos indígenas da Europa. Isso porque eles começaram ali no finalzinho do período do Bronze, chegaram aí até depois um pouco de Cristo, né? Então a gente tem povos que são originários aí do finalzinho do período do Bronze. Falando isso por quê? Porque apesar de a gente falar de druida como sendo sacerdote celta, né, então os druidas eram sacerdotes celtas, não tem como a gente colocar tudo no mesmo balaio. Tem variedade, tem multiplicidade desses sacerdotes, eles não eram iguais. É da mesma forma com que nem mesmo os deuses, as práticas religiosas ou as formas de culto eram essencialmente iguais entre esses povos. Então não dá para a gente falar que os druidas eram uma coisa só, apesar de hoje termos esta visão. A visão que mais se propaga sobre os druidas é a versão romana, que descreve os druidas gauleses, que seriam médicos, professores, juízes, homens sábios, homens da lei, né? Seriam essas as descrições romanas para essa classe sacerdotal, atreladas aos reis e muitas vezes trajando branco ou roupas claras, né, em tons mais esbranquiçados, o que vai lembrar tanto as versões dos filósofos greco-romanos quanto a própria versão dos brahmanes hindus, né? Mas quando a gente sai ali da Gália e vai para outras regiões, principalmente as insulares e mais enfaticamente na Irlanda, a gente tem uma diferença desses druidas que não são mais tão filosóficos e passam a ser agora versões mais xamânicas mesmo, mais mágicas mesmo do sacerdócio. Então, essa imagem, né, de um druida mais xamânico, mais mágico, que a gente encontra nas ilhas, ela também existe e ela também é uma forma válida de ser druida. Então, a gente precisa entender essas diferenças.
que os druidas então podem ser resumidos como o alto sacerdócio celta. Mas a forma com que esse druida era vai depender da sua localidade, ou os atributos que esses druidas tinham vai depender da sua localidade. Na Irlanda, por exemplo, além de médico, curandeiros, homens da lei, atrelados às cortes, eles também eram os xamãs, os magos, os bruxos, os feiticeiros, né, do reino. Não vou nem falar da tribo, porque nem toda tribo tinha um druida. Um druida era um sacerdócio muitas vezes caro, ligados à corte, em que não existiam vários por aí. Então a gente tem essa primeira versão, né, essa primeira visão de que eles eram esses sacerdotes atrelados à corte, mas que também tinham essa parte mágica, também eram curandeiros, xamãs, né? E estavam muito relacionados à questão do outro mundo, da interpretação do outro mundo, da interpretação religiosa, eram grandes místicos, né? E por místicos entendam aqueles que conhecem, aqueles que falam, aqueles que trabalham os mistérios, a questão religiosa. De uma maneira geral, a gente pode pensar que os druidas eram também os professores, as pessoas relacionadas ao conhecimento, os acadêmicos da época, né? Então a eles eram dados os conhecimentos, a eles eram dados os estudos e as compreensões do mundo que eram repassadas aí para a população. Na Irlanda ainda, a gente tem também a versão do druida selvagem. Então, da mesma forma com que nós temos o druida da corte, o druida urbano, por assim dizer, né? Nós temos o druida selvagem. O druida selvagem era aquele que vivia como se fosse um eremita, que vivia na floresta, na mata. Era dito que eles eram mais poderosos e mais sábios do que os druidas da corte. Talvez porque eles tinham mais tempo e mais proximidade com os mistérios naturais. Então, eles tinham mais capacidade de compreensão da natureza. E falando nisso, este é outro atributo dado de maneira geral aos druidas. Os druidas eram sacerdotes celtas de uma religião que era essencialmente animista, ou seja, tudo tinha vida, tudo estava vivo, que sacralizava a natureza, então a natureza era sagrada, e uma religião magística, que cultuava e acreditava na crença de práticas mágicas. Além disso tudo, ainda tinha em alguns lugares a metempsicose, que é a transmigração da alma, a crença de que a alma pode migrar de um corpo para outro, como uma das crenças locais de alguns dos locais, né? Não era uma crença geral. E tinha também, de maneira geral, a crença no outro mundo, numa outra realidade, numa vida após a morte, ou mesmo uma vida extra este mundo. E no mundo férico, no mundo encantado. Então essas eram as crenças básicas que a gente poderia colocar aí de maneira geral dentro do druidismo. Um sacerdócio, uma religião enfaticamente natural, onde os deuses se manifestavam na natureza, os deuses falavam através da natureza, os deuses muitas vezes estavam e eram a própria natureza. Falando então sobre isso, a gente tem essa versão de que os druidas eram um alto sacerdócio celta do passado. E houve uma interrupção e, ao mesmo tempo, assimilação desse sacerdócio por parte da Igreja Católica. Quando a gente tem a romanização, né, as invasões romanas sobre os povos celtas, já há um pouco de declínio, de desvalorização dessa prática, ainda que os druidas fossem muito respeitados pelo Império Romano, mas principalmente com a chegada do cristianismo, o druidismo começou a minguar até ele desaparecer por completo. Mas esse desaparecer por completo não significa que tudo aquilo se dissipou. Muito das práticas druidas, os comportamentos, os atributos druídicos foram absorvidos pelo cristianismo e incorporados pelos padres católicos, que depois, futuramente, até dá origem à Igreja Celta, uma para-igreja católica que tem essas inspirações druídicas, por assim dizer. A gente pode pensar que essas apropriações, essas incorporações, foram uma das formas de se manter esse conhecimento agora cristianizado. Os celtas não nos deixaram registro escrito. Então, o que a gente tem escrito sobre os druidas vieram dos relatos romanos ou dos relatos dos monges já na época cristã. E mais ainda, dos mitos. Os mitos, as lendas, descrevem os druidas de cada tribo, descrevem os lugares, né? Então a gente está falando de que esses mitos vão nos dar pistas sobre quem eram esses druidas para cada um desses povos, para cada uma dessas localidades. Apesar disso, a gente tem que entender
que esses contos, por eles não terem sido escritos pelos próprios celtas, têm o seu verniz cristão, né? A maioria deles foram escritos por monges copistas, então eles têm a sua cristianização mesmo, meio que discreta ou às vezes bem aparente, e a gente precisa fazer uma leitura crítica também deste material. O druidismo ele vai reaparecer em 1717, que é a data que nós temos como oficial, mas obviamente que isso já vem de um processo um pouco mais anterior, com a fundação da Druid Order, uma ordem druídica do Reino Unido. Essa Druid Order ela é fundada com uma ordem filosófica e espiritualista baseada no druidismo do passado. Só que a gente estava falando de uma Inglaterra ainda extremamente cristã e de uma Inglaterra que estava passando por um período romântico da sua literatura e da sua historiografia. O que isso significa? Que se olhavam para o passado com olhares românticos. Esse olhar romântico para o passado trouxe algumas falácias no sentido literal, no sentido dicionário mesmo do texto, né? Trouxe informações incorretas ou imprecisas sobre os druidas e os celtas do passado, que foram absorvidas por essas ordens clássicas de druidismo, que tinham um cunho muito mais filosófico do que religioso. Essas ordens, no entanto, elas são a semente das espiritualidades célticas modernas. São a partir dessas ordens que as outras espiritualidades nascem. Essas ordens, elas começam tipificando 3 categorias sacerdotais. O bardo, que até tem um vídeo aqui no canal do Mateus já falando sobre o ofício do bardo, que seriam os músicos, os contadores de história, né, os trovadores, os responsáveis por transmitir o conhecimento oral de localidade para localidade. Os ovates, ou vates, né, que seriam os, na visão desse druidismo clássico, os herbistas e os videntes, e os druidas, que seriam os mediadores, os juízes, os sábios mesmo da religião. Isso se perpetua de maneira com que hoje a maior parte dos grupos de espiritualidade celta trabalham com esses 3 ofícios. Alguns têm ofícios a mais, mas trabalham com esses 3 ofícios. Mas a gente não pode generalizar de que todos os celtas do passado tinham, né, esses 3 ofícios. Eles são uma colocação moderna. Da mesma forma com que cada um desses ofícios ganhou uma cor. Os bardos foram associados à cor azul, os vates à cor verde, os druidas à cor branca. Muitos grupos modernos fazem o uso dessa associação de cores em seus ofícios, mas não é uma regra mesmo hoje entre as questões modernas e não pode ser aplicada no passado. Porque, por exemplo, os druidas irlandeses eram descritos como vestindo penachos, ossos de pendurado pelo corpo, né, enquanto os druidas gauleses tinham uma descrição mais associada ao branco, né? Então a gente não pode misturar, né, isso com uma versão do passado. É uma prática moderna que alguns grupos incorporam. Falando ainda dessa prática moderna, hoje os druidas, ou melhor, o druidismo, né, que nasce desse revivalismo histórico do século XVIII, ele passa por críticas, né? Como eu falei, ele nasce com um pensamento bastante romântico sobre os celtas do passado e passa por críticas ou revisitações históricas dentro dos próprios praticantes, criando as outras vertentes das espiritualidades celtas que nós temos hoje, como o reconstrucionismo celta, que visa fazer uma reconstrução histórica do que seria os celtas do passado, né? O paganismo celta, que muitas vezes está associado a questões locais, então você tem o paganismo irlandês, paganismo escocês, paganismo galês, paganismo córnico, paganismo bretão, paganismo gaulês, paganismo galaico, né? E assim vai. Então você tem essa outra versão, por assim dizer, né? Que é uma versão bem mais recente, que faz essa apropriação do passado com já as influências do presente, e entre outras versões das espiritualidades celtas que vão surgindo como uma forma de crítica ou de revisitação histórica, antropológica, moderna sobre os druidas do passado. Mas hoje em dia, os druidas, eles, nos grupos em geral, estão associados a sacerdócios, a altos sacerdócios, né? Sacerdotes de mais alto posto, muitas vezes considerados mediadores e lideranças espirituais. Então, eles seriam líderes, guias espirituais, né? Mediadores, juízes, nessa concepção. Mas alguns outros grupos, alguns outros termos podem trabalhar diferente. Por exemplo, no paganismo irlandês, druida em irlandês
Dri está associado ao uso da palavra no irlandês moderno, que é usada para definir qualquer praticante de artes mágicas, sejam elas xamânicas ou não. Então, Dri seria o mago, o xamã, o feiticeiro, o bruxo, e assim sendo, você pode se chamar Dri, né, por ser praticante dessas relações. Apesar de, no dicionário irlandês, essas práticas estarem também ligadas ao sacerdócio do passado, à prática nativa de magia, né? O que eu quero dizer com isso? A gente tem que tomar muito cuidado, apesar do termo druida ser bem abrangente, para a gente não usar ele de maneira equivocada. O que seria um uso equivocado? É a gente usar o termo druida para definir uma prática desconectada das espiritualidades célticas. Porque esse termo ele é um termo celta, usado pelos celtas, e ele define uma classe, uma categoria céltica, né? Então a gente pode ter essa polissemia, essa diferença de usos, mas a gente tem que ter esse cuidado básico para usar o termo. Em alguns grupos modernos aqui do Brasil, você pode trilhar o caminho do druida, que seria um caminho onde você vai desenvolver espiritualmente as habilidades de um druida. Em outros grupos, druida é uma liderança espiritual, então é um título a que se conquista e não um caminho a que se segue, né? Ambas as versões são válidas e são interpretações locais, pessoais daquele grupo sobre as descrições históricas. Existe uma caixinha de surpresas e muitas peças faltando de um quebra-cabeça sobre quem os druidas realmente eram, pela ausência de material dos próprios celtas. Mas a gente pode pensar nessa questão de que eles eram altos sacerdotes. E, etimologicamente falando, a palavra druida, teoricamente, viria do radical drur, ou, no gaélico antigo, daor, que significa carvalho, de maneira com que o druida seria o homem carvalho ou o homem com a sabedoria do carvalho. O que isso significa? Significa que a palavra druida ela é essencialmente usada para definir pessoas praticantes de magia, sacerdotes, vinculados a uma noção de sabedoria, né? Então é aquela pessoa que tem uma liderança, porque o carvalho é chamado de rei ou líder das árvores, que tem uma liderança local e que exerce uma influência sábia sobre os demais, né? Então, em geral, essas seriam as concepções, desde que elas sejam usadas e vinculadas com a espiritualidade celta ou vinculadas para descrever sacerdotes ou praticantes da religiosidade celta do passado. Qualquer coisa que vocês precisarem, estamos às ordens. Espero que tenham gostado. Tem muito mais para ser dito, mas aí a gente passaria mais de hora aqui conversando. Então, paz e bênção para todos vocês. Um beijo no coração e até uma próxima. Tchau, tchau. E aí, vocês curtiram, né? Quero agradecer imensamente ao D'Artagnan, porque, bem, ele falou tudo, né? Acabou que nem sobrou nada para eu falar. Então o vídeo vai ficando por aqui, né? Se vocês gostaram, deixem um like, sigam o D'Artagnan nas redes sociais dele, vai estar tudo aqui linkado na descrição para vocês. Sigam também nas redes sociais do Armizari, que eu não falo muito sobre, mas a gente posta lá de vez em quando algumas coisinhas legais. E toda quarta a gente posta uma dica de como será o vídeo da quinta. Então, sigam lá, vocês vão gostar do conteúdo lá. Mais uma vez, obrigado, D'Artagnan. O contato dele, de novo, vai estar aqui na descrição. Então, deixa um like aqui nesse vídeo se vocês gostaram. E comente aqui embaixo quais outras classes você quer ver no canal. Até a próxima. Tchau!